Mudança de assinatura não funciona. A maioria das pessoas buscam essa mudança de assinatura achando que a vida delas vai mudar, que a partir daquele dia elas vão prosperar, que tudo vai ficar perfeito, e não funciona. Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, força criativa do universo, a harmonia que une tudo o que vive. Aqui nós falamos sobre tudo que você precisa saber para viver uma vida mais leve e muito mais abundante. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo poder, sucesso e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Lila Inspira, eu sou engenheira, empresária, mentora de empresárias, palestrante, artista e líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direito natural de toda mulher. Pra gente é muito importante que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Toda quarta-feira um episódio novo vai ao ar no YouTube e no Spotify ao meio-dia. Por isso já se inscreva aqui para você não perder nenhuma novidade. E agora, inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje o tema do nosso episódio é como decodificar a linguagem da alma, sair da Matrix e construir uma vida verdadeiramente próspera através da numerologia quântica. Com ela que é mentora e também minha mentorada, terapeuta holística, empresária e fundadora da Numerologia Quântica, um movimento que vem revolucionando a forma como milhares de mulheres enxergam a si mesmas e a vida. Ela que é especialista em decodificar a linguagem da alma e que acredita que os números não rotulam, eles libertam. Ela já atendeu mais de 2.000 alunas e clientes e ensina mulheres a prosperarem em conexão com a sua essência, sem fórmulas rígidas nem moldes engessados, mas com consciência, sensibilidade e um profundo alinhamento com o propósito da sua alma. Águias soberanas, desejem as boas-vindas para Letícia Hoffmann! Seja muito bem-vinda, Águia Soberana. Que legal, Lila. É um prazer enorme estar com você aqui hoje. Quando eu estava vindo para cá, eu tive um sonho na noite anterior que acho que é bem o momento que eu estou vivendo agora. Nesse sonho aconteciam várias coisas assim e apareciam muitas lagartas. E nessas lagartas, assim, eu estava ajudando uma prima minha a tirar essas lagartas de um lugar. E aí, quando eu encostei em uma delas e ela queimou a minha pele, assim, e aí na hora eu senti aquilo e ela era uma lagarta colorida, linda. E aí trocou a cena do sonho e eu fui para um lugar e eu abri uma mochila e dentro daquela mochila tinha uma borboleta e essa borboleta estava fechada entre dois cadernos e ela tentava se mexer e eu dizia, não se mexe que eu vou te tirar devagar para que você não perca as suas asas. Então, talvez, nesse momento, é isso que eu estava precisando, né? Abrir as minhas asas. Uau! E todo sonho é muito simbólico. Todo sonho está ali nos trazendo alguma mensagem, nos trazendo algum recado. E eu não consigo entender, não sou especialista em sonhos, mas eu tenho certeza que tem tudo a ver com esse nosso encontro e esse mais um voo dessa águia soberana que já tem uma história grandiosa e belíssima no seu negócio, como empresária, no digital, com seu posicionamento, com seu perfil. Mas eu quero voltar ali para trás, porque eu sei que você vem de um outro modelo de vida que seguia o script do tradicional, do corporativo. E Lê, eu quero te ouvir falar um pouco mais sobre olhar para essa vida que está sendo vivida e chegar nessa conclusão de que não é essa vida que eu queria, de verdade, estar vivendo.
E esse passo que você deu com coragem de escrever uma nova história, como é que foi isso? O que você estava vivendo, o que você estava fazendo? E como que você identificou que não era aquela a vida que você escolhia ter? Eu acho que começa pela minha infância, né? Eu tive uma infância de bastante escassez. E eu cresci, e eu lembro, a minha mãe sempre conta uma história que até me emociona às vezes, que ela fala que eu era criança e eu dizia para ela: mãe, fica tranquila que eu vou cuidar de ti e do Mano, né? Porque a gente passou por muitas coisas, enfim. E eu cresci com aquela vontade de crescer, de prosperar e de ter dinheiro e conquistar uma vida, né, abundante. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, quando eu era criança, eu fazia pulseiras na escola para vender. Eu estava sempre inventando alguma coisa. E com 13 anos, eu comecei a trabalhar. E eu fui crescendo, né? Todos os trabalhos que eu tive, eu sempre era promovida. Ou eu saía de uma empresa e ia para outra por uma nova oportunidade. E eu fui crescendo. Daí chegou um momento da minha vida ali que eu trabalhava, eu era bancária. E eu estava bem, assim, né, onde eu estava, mas eu senti esse chamado para empreender, porque eu também sentia aquela coisa assim, dentro daquele espaço, eu não ia conseguir ter um crescimento rápido. Porque eu tinha um senso de urgência, sabe, tempo. Sede. Isso, eu ficava, sabe, eu tinha uma coisa assim, que eu tenho que fazer as coisas para ontem, né? Então, eu estava sempre... Quem me conhece hoje não consegue me ver... naquele tempo, porque eu estava sempre ligada no 220, eu atropelava até as palavras. Então, era uma vida, assim, muito corrida, enfim, por causa de toda a minha história, né? E aí, quando eu decidi empreender, eu comecei, então, eu comecei trabalhando no ramo da beleza. E aí, comecei a fazer cursos de maquiagens e muitas coisas. Na época, eu trabalhei com Mary Kay, né? Muitas mulheres devem conhecer, né, essa empresa. E eu conquistei muitas coisas nessa empresa, né? Eu tinha uma equipe bastante grande, conquistei carros rosa. E eu cheguei num momento que eu tinha uma equipe grande, a gente tinha um bom faturamento, eu já tinha conquistado muitas coisas financeiramente falando. E eu tinha uma vida super regrada, sabe? O livro Milagre da Manhã é um livro que me marcou muito, assim. Que era, né, acorda às 5 da manhã, lê um livro, pratica exercício. Banho gelado. Tudo isso. Uhum. Então, eu fazia toda a cartilha, né? Então, vivi essa vida. Até que chegou um momento, que foi o ano que eu mais tive um faturamento mais... financeiramente, assim, mais exponencial, expressivo, isso, dentro da minha equipe. E chegou o final do ano, e aí eu tirei férias com a minha família. E quando eu tirei férias, que eu me desliguei do celular, eu pensei, será que a vida é só isso? Porque eu viajava, eu trabalhava sábado, domingo, não tinha tempo para nada, minha vida era só trabalho, né? Então, toda a minha família sabia que eu tinha esse senso, porque hoje eu entendo, né, que isso vinha lá da minha infância. Eu queria poder proporcionar uma vida melhor para mim, para minha família, enfim. Então, eu tinha esse senso forte, né? E aí, quando chegou aquele final de ano que a gente estava lá, todo mundo no Natal, né? Vivendo aquele momento, eu comecei a pensar, será que a vida é só isso? Será que o próximo ano... Porque daí, no próximo ano, tinha uma meta maior. E aí, eu ia querer conquistar mais coisas. E aí, eu comecei a pensar, não, mas tem alguma coisa aqui que não tá legal. E aí, nesse momento, eu e meu marido, a gente estava mobiliando o nosso apartamento. E eu comecei, não, mas eu quero ficar em casa mais. Eu quero chegar final da tarde, lá no sul, a gente toma chimarrão, né? Eu quero sentar com meu marido, tomar chimarrão, viver esse momento, né? Aproveitar o meu casamento. E a minha vida louca que eu tinha, não tinha condições de fazer isso. E era interessante porque eu vivia uma vida tão regrada, com alimentação, com essa coisa da disciplina, que eu passei muitos anos com uma aversão com a palavra disciplina, né? Porque ela lembra muito essa coisa meio militar, assim, que você tem que seguir a regra, e eu vivi muito tempo nisso. E aí, quando eu saí disso, eu tive um processo depressivo bem profundo, assim, sabe? De não me reconhecer. E aí, eu lembro que eu me via, assim, eu olhava, mas eu sou um personagem. Quem é essa pessoa? Eu me olhava no espelho, eu não ficava sem maquiagem, Nila. Sabe? Ninguém me via sem maquiagem, a não ser o meu marido, né? Que era namorado na época, enfim. E aí eu tava sempre montada. Eu acordava de manhã, me montava, ia viver todo o meu dia a dia e
Nossa, será que a vida é só isso? E aí, dentro da cartilha, tem a prosperidade financeira. Eu tinha um relacionamento maravilhoso, tenho ainda até hoje, né? Porque meu marido tá comigo desde aquela época. Foi vivendo todas as minhas metamorfoses, né? A gente falou da borboleta, então... As metamorfoses que eu fui vivendo. Então, era bem desafiante, assim, chegar nesse lugar, assim. Será que a vida é só isso? Será que a gente... Porque eu tinha um senso de propósito dentro daquela empresa muito forte, eu sentia aquilo, a gente tinha, tem 3 regras, né, que eles trazem, não é regras, mas estilos de vida, que é trazer Deus em primeiro lugar, a família em segundo e a carreira em terceiro. Mas, na prática, não era bem assim que funcionava, porque com metas altas, você acaba muitas vezes colocando a carreira em primeiro lugar. Né? Então, eu tinha também aquela coisa assim, ler a Bíblia, sabe? Todo o milagre da manhã, estar em conexão, para mim, tudo era uma tarefa que eu tinha que ir lá e dar um ok, sabe? Então, estou sendo produtiva, mas será que isso tem alma? Eu acho que meu chamado começou nisso, sabe? Será que essa é a vida que eu realmente quero viver? Será que essa é a vida que eu desejo viver? A gente tem falado sobre isso aqui nos últimos episódios, sobre... A vida que se está vivendo, será que é a vida que você realmente deseja viver? E eu também passei por um processo parecido. Eu acredito que todo mundo que deseja viver uma vida muito diferente e fazer uma transição de carreira, mudar essa direção radicalmente, muitas vezes, vai precisar ter coragem de abrir mão e de abandonar e, às vezes, até matar uma versão sua. Desconstruir o personagem. Desconstruir o personagem. Adorei. Porque, e é muito comum isso, a gente não para perceber o quão comum é, mas depois que a gente passa pelo processo, a gente olha para a humanidade como um todo e a gente percebe exatamente a Matrix. Esse padrão... Pessoas vivendo uma vida que sequer pensaram se realmente era a vida que desejavam viver. E comprando sonhos e desejos que, na realidade, não são seus. Não são verdadeiramente seus. Não são os sonhos nem os desejos da sua alma. E aí vivem uma vida que não faz sentido. E aí chega um dia, você olha no espelho... Ou, em alguma outra situação, e se pergunta, mas será que era essa a vida que eu queria ter? E a gente precisa estar disposta ou disposto a se desconstruir ou desmontar. Qual foi a palavra que você usou? Desconstruir o personagem, né? Desconstruir o personagem que estava ali e que não era, de fato, você. Existe quem a gente pensa que é. Existe quem as pessoas pensam que nós somos, que é o personagem, a máscara. E existe quem nós realmente somos. E aí entra a história da alma. Isso. Que você fala muito. Isso. E que a gente vai falar sobre os códigos da alma. E a gente vai fazer algumas práticas aqui. Eu vou querer que você nos traga essa clareza e essa consciência através dos números. Vocês viram que a Letícia foi bancária. E é muito interessante a gente olhar para a história de vocês e de todas nós e percebermos como que cada elemento ali da nossa história, ele está presente no agora e naquilo que a gente está fazendo hoje. Hoje você fala sobre numerologia quântica, é especialista e é criadora desse movimento. E você era bancária. Interessante pensar como os números estavam aí e continuaram. Só que de uma maneira completamente diferente, né, Lê? Exato. É interessante porque os números, né, Pitágoras fala, né, atribuem ele a essa vontade de tentar entender Deus e o universo. Então, os números governam o todo, né? E é a linguagem do divino.
Então, quando eu comecei... Eu sempre gostei muito de números, eu gostava de matemática na escola. Então, era a matéria que eu melhor ia, né? Então, isso sempre esteve presente. E aí, comecei a entender um pouco mais, né, dessas sincronicidades. E é interessante porque esse lugar, né, onde antes usava os números para uma coisa... E aí depois, para entender e decodificar, né, a nossa alma, o nosso entendimento. Então, é interessante porque, assim, nós não somos, né, esse personagem. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência material. Então, essa experiência, ela é passageira. E tem um significado mais profundo que muitas vezes a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. E todas as coisas estão conectadas de alguma forma. Então, todas as experiências que a gente vai tendo, uma coisa vai conectando na outra, nas pessoas, as sincronicidades. Então, isso é muito legal. Lê, para quem não tem contato com numerologia, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: o que pode mudar na vida dessa pessoa através da numerologia? Perfeito. Primeira coisa, clareza, para que você consiga alcançar a tua autorrealização e prosperar mais. Fluidez. Porque quando a gente tem clareza, a gente consegue entender os caminhos que estão disponíveis para a gente fazer melhores escolhas. Quando a gente não sabe, a gente vai trilhar caminhos e muitas vezes vai ficar perdido, né? Então, uma coisa que às vezes eu falo é melhor você estar perdido do que não estar procurando. Porque quem procura, acha. Então, a numerologia, ela vai te trazer a clareza para que você entenda quais são os caminhos disponíveis para você que vão te trazer muito mais fluidez, prosperidade, abundância, né? Então, através dos números do mapa, a gente consegue entender muitas vezes aonde você prospera, né? Então, dependendo da camada do mapa, o número que está ali, qual é a área onde você vai prosperar mais, como você pode trazer isso para sua vida, para você alcançar a sua autorrealização, para você se sentir mais plena. E muitas vezes, assim, acessar, né, lugares dentro de você que muitas vezes você se sente desconectado. Então, o objetivo da ferramenta é esse, né? É trazer a clareza para você alcançar a sua autorrealização e prosperar. Conta pra gente, o que é numerologia? E depois a gente vai entender o que é a numerologia quântica. Tá, perfeito. Então, a numerologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Costumo dizer que ela facilita o autoconhecimento, ela não é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento já diz, é a gente com a gente mesmo. Então, a numerologia ela vai facilitar esse processo, a gente entender, né, os nossos dons, talentos, habilidades, padrões inconscientes que nós precisamos trabalhar, que esse personagem aqui ele tem uma programação. E aí, usando, né, esse termo da Matrix, então imaginem que esse ser espiritual veio viver essa experiência material e ele escolheu um personagem, e esse personagem ele tem uma programação, e aí a partir do momento que a gente acessa essa programação, a gente entra no nosso lugar de alma, do divino, para muitas vezes desprogramar coisas que estão ali presentes. Então, como a Lila falou lá no início, que eu digo, né, os números, eles não rotulam, eles libertam. Porque é uma forma da gente tentar entender quem a gente é de uma forma mais profunda, compreendendo que o mapa ele não é o território, né? Então, o autoconhecimento ele vai ser no dia a dia, a gente com a gente mesmo. Então, sentindo e se conectando com a nossa essência mais profunda. Se assemelha com astrologia? A astrologia, ela estuda o mapa do céu no momento que você nasce. E a numerologia, ela vai estudar os números relacionados ao nosso nome de nascimento e a nossa data de nascimento. E aí também existem algumas linhas de pensamento onde a gente vai trabalhar a parte da assinatura, do nome social, das marcas e etc. Então, a numerologia, ela vai levar em consideração o meu nome de batismo? Isso. Meu nome de batismo e a minha data de nascimento. Isso. E como que essas informações traduzidas em números podem dizer algo sobre mim ou sobre o que eu vim fazer nesse planeta? Então, entendendo os números como frequências de vibração, né? E aí já entra essa ideia do numerologia quântica, porque
dentro da numerologia tradicional, eles falam muito da questão simbólica de cada número e também dessa energia arquetípica. E dentro do numerologia quântica, eu quis trazer essa ideia de que os números, eles são frequências. Eu vejo eles como se fossem notas musicais, sabe? Que estão dentro do nosso campo de vibração. Então, essas frequências, elas estão ali, atuando dentro do nosso campo, dentro dessa programação que a gente está vivendo aqui. E essas frequências, elas podem oscilar num excesso ou numa escassez, né? E então, através dos números que a gente vai decodificando, através das tabelas, né? A gente vai fazer toda a análise, vai fazer a decodificação ali dos números que estão presentes no nome e na data de nascimento. A gente vai descobrir lá os números que estão nas camadas do mapa. Né? Então, dentro da numerologia quântica, a gente trabalha com 36 camadas do mapa. Né? Então, a gente vai entendendo. Cada uma delas vai falar sobre uma nuance ou uma parte sua. Né? Então, assim, antes você comentou, existe aquela pessoa que as pessoas conhecem, a pessoa que eu realmente sou e aquela pessoa que eu demonstro ou que eu quero. Então, tudo isso a gente consegue olhar dentro do mapa. Então, são faces. Porque a gente tem muitas faces e nuances. E aí, no mapa, a gente consegue entender também a questão dos nossos ciclos, inclusive. A gente, então, consegue perceber ali a identidade da nossa alma. Mais do que a minha persona ou quem as pessoas acreditam que eu sou, o personagem, as máscaras, ou até mesmo a personalidade que eu tenho, mas eu consigo ir mais fundo e identificar essa alma, essa personalidade dessa alma e não dessa pessoa. É uma junção dessas duas coisas, porque o personagem que a gente vive aqui dentro dessa experiência material, ele tá conectado a esse espírito, a essa alma que vem viver essa experiência. Então, pensando que nós somos um ser espiritual e a gente faz parte desse divino, a gente tem infinitas possibilidades, né? Então, quando a gente está falando da numerologia, a gente está falando do personagem da Lila, da Letícia, que está vivendo esse espaço-tempo desse momento. Então, eu não posso dizer que é a alma primordial, porque a alma tem muitas outras faces, né? Então, a gente está falando do personagem que está vivendo esse momento, que está encarnando, vamos dizer assim, características desse ser que vem experienciar esse espaço-tempo. Né? Então, a conexão, você nasceu com um pai e uma mãe, não foi por acaso, nesse tempo, né? Então, tá tudo conectado. E aí, através do mapa, a gente vai tentando entender qual é a programação do personagem que está vivendo esse momento aqui. E eu gosto muito de trazer essa ideia do personagem, porque nós não somos essa persona que está aqui. Nós somos um ser espiritual que tem infinitas possibilidades. Então, eu preciso entender esse personagem que está aqui nesse espaço-tempo para que eu possa viver uma vida mais fluida. Para que as coisas, né? Porque a gente está vivendo na matéria. Então, tem coisas aqui que a gente precisa fazer, né? E tem os contratos que a gente fez antes de chegar aqui. Então, tem coisas que... É como se fosse uma cartilha de coisas que precisam ser cumpridas. Mas... lembrando que essa programação, ela também pode ser desprogramada à medida que eu vou expandindo a minha consciência, entendendo quem eu sou, me conectando com a minha alma, com a minha conexão, com esse lado mais profundo do nosso ser, né? Então, saindo um pouco dessa coisa mais racional. Porque normalmente, na numerologia tradicional, eles trazem muitos números com, sabe? A pessoa tem esse número na data de nascimento, ela é isso, isso, isso e isso. E eu já trabalho com mais possibilidades, no sentido assim, ela pode oscilar nessas vibrações, porque vai depender da tua história, de como que você interpreta as situações que acontecem com você. Então, tem várias situações ali por trás que a gente consegue entender através da numerologia. Então, não é dizer quem você é, porque quem você é só você vai saber. Mas é te trazer um mapa e um direcionamento daquilo que você pode experienciar. Eu aprendi na filosofia que a astrologia e a numerologia, elas não nos determinam. Elas inclinam, mas não determinam, porque é do ser humano e é responsabilidade e papel do ser humano se melhorar, evoluir, aprender. Então, por mais que tenhamos inclinações que nos dizem, olha, é por aqui que você tende a funcionar, a gente está aqui para evoluir e aprender com isso. Você acredita também nisso, que a numerologia, nem a astrologia, nos determina,
mas mostra aqui possibilidades, inclinações, tendências. E diante dessa consciência e dessa clareza, a gente faz movimentos e a gente muda o rumo, o padrão, a gente quebra padrões. Com certeza, Lila. Eu acho que não tem como determinar um ser multidimensional com infinitas possibilidades. Então, eu vejo que na numerologia e na astrologia a gente consegue olhar onde estão os nossos gatilhos, aonde estão os pontos que nós precisamos trabalhar quando a gente olha determinadas frequências ali. Então, por exemplo, uma pessoa que tem destino 1, né? A soma da data de nascimento é o nosso número de destino. Ela é uma pessoa que ela vem para trabalhar e viver a liderança, o empoderamento, a independência. Ai, que legal. Então, peraí, calma lá, porque a gente tem que... Vamos ensinar quem está nos assistindo, nos acompanhando a calcular aqui, só para conseguir acompanhar os exemplos que você vai trazer? Perfeito. Como é que ela soma para chegar nesse número aí que você falou, para que ela veja se ela tende a determinadas características? Como que a gente faz para descobrir que número é esse? Tá. Então, esse número que é o mais conhecido, que é o número de destino, né? E ele está ligado à nossa data de nascimento. Existe uma forma certa de a gente fazer esse cálculo, porque a gente tem números mestres na numerologia. Então, eu ensino dessa forma. Somando a data, no caso, o ano do nascimento primeiro. Aí você soma ele, vai ter um número. Você guarda esse número, depois soma o dia mais o mês, sem reduzir, com esse último número. E aí, somando tudo, você vai ter um valor lá. E aí, você vai fazendo a redução teosófica, que a gente diz, né? Ou seja, a gente tem que chegar a um resultado que dê de 1 a 9. E quando tiver o número 11 e 22, que são números mestres dentro da numerologia, a gente não vai reduzir. Vamos trazer um exemplo na prática para ficar fácil? Sim, e eu já quero, né, pegar aqui e aproveitar que temos Letícia. Vamos pegar a minha data de nascimento, Letícia! Perfeito! 28 de 9 de setembro de 1986. Como é que a gente faria esse cálculo aí para você? Eu quero pegar esse exemplo prático para você fazer. Que ela falou para ela, é fácil de fazer isso, mas eu sei que você deve ter ficado aí. Peraí, o que eu somo aqui? Vamos lá. É 28/09/1986. Tá, então 1986. 1 mais 9, 10, mais 8, 18, mais 6, 24. 24, tá. 24 mais 9, mais 28. Equipe, ajuda aí. Então, 28... 24 mais 9 mais 28. Mais 28. O que ela fez? Ela chegou no número ali correspondente ao ano. Isso. Ela somou 1 mais 9, mais 8 mais 6. Aí deu 24. Ela guardou esse 24. Aí ela pegou mais 9, que é o mês. E ela pegou mais 28, que é o dia. Quando a gente soma 24... mais 9 dá 33. Mais 28, vai ser essa soma? Isso. 33, então, mais 28. Vai dar 58, 59, 60, 61. Tá certo a minha conta? Isso. 61. Confiram aí, equipe. Águias. Comentem aqui se a gente fez a conta certa ou não. Vocês estão com a calculadora aí, não estão. Perfeito. 61. E aí? Esse 61, ele é importante. Porque, normalmente, na numerologia tradicional, eles trazem muito o número final. Eu gosto de olhar o número que tem antes. Porque a frequência de vibração desse número, ela vai ficar... Como é que eu vou dizer assim? Eu sinto a frequência diferente, vamos dizer assim. Então, o número 61 vai dar 7, né? Então, que é o 6 mais 1. Ela diz que vai dar 7 porque é o 6 mais 1. Que é a redução teosófica. Então, essa redução final, ela vai falar... o teu número de destino é 7. Mas a gente olha dentro da numerologia quântica essa frequência de vibração que tem antes. Tu queres que eu fale... Que é o 61 que você falou. Quer que eu fale de todos ou você quer que eu comece falando do teu? Pode falar do... Muitas podem ter chegado no 7, né? Isso. Porque eu imagino que esse... Como é que se chamou? O 61? Ele é uma frequência, né? Frequência. Aí vai ser de 0 a 99?
Vai ter, porque daí com essa soma ele vai mais ou menos até 100, não vai passar disso na data de nascimento, né? No nome pode ir mais. Porque aí vão ser muitas possibilidades, então a gente não vai entrar nesses exemplos todos. Mas, por exemplo, 7, aí você pode trazer resumidamente de cada um, porque é de 1 a 9. Então, se puder trazer de todos, assim, rapidinho, só pra gente ter uma noção, assim. Perfeito. Quem nunca ouviu falar, e é importante, porque essa pessoa pode ter feito a conta, e quando você falar as características, quando você trouxer as características, essa pessoa pode olhar e falar assim, nossa, eu tendo a ser assim mesmo. Perfeito. Então, eu vou começar falando sobre o destino 1. Antes da gente começar a falar, acho que é legal explicar o que é um número de destino, né? Então, destino, ele tá falando daquilo que a gente vem aprender, vem experienciar aqui dentro dessa experiência. Então, esse número de destino vai ter pessoas que vão se identificar de primeira, tem pessoas que não, porque vai depender de outras camadas do mapa, de outras coisas que a gente tem que observar. Mas o número de destino, ele é um número que fala do nosso norte, né? É algo que a gente vai precisar experienciar e fazer. Então, é o nosso aprendizado de vida aqui. Então, o número 1, né? Quem tem destino 1 vem trabalhar a independência, a originalidade, a liderança. Então, são pessoas que elas vão se destacar quando elas estão à frente daquilo que elas quiserem fazer, seja profissionalmente, seja na vida delas, né? São pessoas que precisam trabalhar essa energia do número 1, que é uma frequência de vibração muito rápida, tá? Depois a gente tem a frequência do 2, aí só lembrando, se alguém fez a soma e fechou o número 11, eu vou falar no final, tá? Então, o número 2 é uma frequência mais de colaboração, né? É uma energia que ela fala mais da energia feminina. Então, são pessoas mais intuitivas, são pessoas que elas vão se destacar mais trabalhando com outras pessoas em sociedade. São pessoas que tendem a ser mais amorosas, né? Mas, assim, tudo vai depender também da vivência da pessoa. Depois, o destino 3, né? O destino 3 é o destino da comunicação. E é interessante porque eu já peguei muitas pessoas que chegam para mim com destino 3 que têm uma dificuldade de se comunicar. E o destino 3 é o quê? Aprender a se comunicar, a se autoexpressar. É a criança interior que precisa ser trabalhada. Então, é uma energia, assim, que fala sobre expansão. E aí, muitas vezes, as pessoas têm esse desafio aí. Depois, a gente tem o destino 4, que é o destino que está falando sobre construir, né? Construir algo. Então, são pessoas que elas vão ter mais habilidades técnicas, elas têm uma capacidade de pensamento mais estratégico. E aí, as pessoas que têm destino 4, elas têm que pensar sempre na construção de um castelo, um tijolinho de cada vez, né? A pessoa vai prosperar quando ela entende essa frequência. Depois o destino 5, que fala sobre liberdade, sobre mudança, sobre movimento. Então, são pessoas que elas vão estar em constante mudança, elas trazem a mudança, a inovação para as coisas, para a vida delas, para a profissão delas, né? É uma energia intensa, né? Então, a gente fala que quem tem número 5, seja no destino ou qualquer outra parte do mapa, é 5 caminhos, né? Porque é aquela habilidade de fazer muitas coisas, de ser muito flexível. Depois, a gente tem lá o destino 6, né? O destino 6 fala sobre harmonia, sobre família, sobre senso, né, coletivo. Então, são pessoas que muitas vezes estão em profissões onde elas estão servindo, estão contribuindo para o mundo. E aí, então, a gente tem o destino 7, que é o destino da Lila, né? E o 7 fala o quê? Sobre a espiritualidade, fala sobre um desenvolvimento intelectual. São pessoas que têm um lado intuitivo muito forte, né? Então, elas vão trabalhar esse lado racional e o intuitivo junto. E o destino 7, ele te leva para um propósito maior, porque o número 7, ele é o número da perfeição divina. Então, ele lembra essa energia do divino. E as pessoas que têm 7, normalmente, elas têm mais curiosidade com filosofia, com coisas ocultistas, né? Elas são mais racionais com algumas coisas e, para outras, também mais intuitivas. E aí, o legal é ter esse equilíbrio nessas duas energias aí. Mas o 7, ele te traz esse poder também de ser muito estratégica, sabe? De ser pontual, de saber, sabe? E sentir, ter o feeling, sabe? Sentir um feeling diferente, assim. As pessoas que têm 7 têm isso. Aí depois a gente tem o destino 8, que é o destino do poder, né? Então, são pessoas que vêm aprender a ser empreendedoras, a lidar com a energia de poder, que vêm aprender a fazer
coisas para contribuir para o bem maior, né? E número 8, normalmente as pessoas que têm 8, elas têm uma busca material muito grande. Só que se elas têm que lembrar, né, que o 8 é a lemniscata. Tudo que vai, volta. Então, por isso que a gente diz que ele é um número kármico, né? Não no sentido de karma, de uma forma, de uma visão religiosa, né? Não, é ação e reação, uma das leis universais. Então, quem tem destino 8 tem que estar entendendo que aquilo que ele está fazendo tem que reverberar ali na frente de alguma forma. Então, tem que tomar cuidado com a colheita depois, né? Com o plantio e a colheita. Depois do destino 9, sabedoria. Aquelas pessoas que vêm trabalhar também pelo bem coletivo, são pessoas que têm uma capacidade também de se colocar no lugar do outro, sabe? O 9, ele lembra também a finalização de ciclos, então essas pessoas precisam trabalhar o desapego. Aí depois a gente tem o destino 11, que aí o número 11 é um número mestre, e essas pessoas elas vêm para assumir liderança em algum ambiente, e aí tem esse lado mais da espiritualidade, do autoconhecimento, que vai vir muito forte, assim como o 7. E depois o 22, que é um número que a gente também trabalha bastante, que ele fala sobre as construções para o bem maior, né? O 22, ele tem uma capacidade idealista, assim como o 11, de materializar coisas. Então, são pessoas que às vezes vão estar em posições de poder e para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E aí a gente tem os outros números mestres depois, mas aí a gente, dentro da numerologia quântica, a gente trabalha eles em outras camadas, né? E de missão, enfim. Mas basicamente são esses aí. Muito legal. Você se identificou, Águia, com o seu número? Comenta aqui, deixa nos comentários pra gente qual foi o seu resultado e qual é esse destino que você percebeu aqui na fala da Lê e se você se identifica com isso. E você trouxe um ponto importante, que eu estava pensando no início, que tinha a ver com a minha personalidade, o meu modo de ser. Mas é o número do destino. E pode ser que eu nem esteja nesse lugar ainda, pode ser que eu olhe para esse destino e fale assim: não, esse destino não é para mim. Por exemplo, o 7 com a espiritualidade. Eu tenho certeza que se eu ouvisse isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu poderia pensar: nossa, porque o ambiente onde eu estava, a vida que eu estava vivendo, não parecia ter nada a ver com esse destino. Mas hoje, eu ouço e falo: total meu destino. Eu me vejo vivendo aquilo que eu vim viver mesmo nessa experiência. Então, é por aí, esses números, eles estão dizendo sobre o destino dessa pessoa, o que ela veio experienciar, o que, não sei se a alma dela veio... Ela veio aprender. Ela precisa trabalhar essa energia. E as pessoas, geralmente, foi muito bom você ter falado isso, porque o destino, tem muita gente que briga com essa energia. Porque ela, às vezes, é um desafio. Então, claro, eu falei poucas coisas, a gente tem que olhar muitas coisas, mas assim, nesse número de destino, a gente consegue entender também aonde estão os gatilhos, né? Quais são as coisas que precisam ser trabalhadas ali. Porque eu, por exemplo, tenho destino 4. Então, eu estava numa profissão antes que tinha tudo a ver com isso, construção, né? Banco, números e tal. Mas eu tenho outras camadas no meu mapa, por exemplo, meu número de alma é o número 11, que aí fala sobre a liderança mestre, né? Eu lembro que a primeira vez que uma pessoa fez uma leitura para mim, falou assim: olha, você tem uma alma de uma líder mística. E eu, na época, imagina, eu nem acreditava nessas coisas, eu achava uma bobagem, né? E aí, quando ele me falou isso, assim, nossa... E essa primeira leitura de mapa foi muito interessante, porque a pessoa nunca me viu. Eu só passei o nome, né, completo, data de nascimento, e ele me falou coisas assim que eu pensei: não tem como essa pessoa saber dessas coisas, né? Coisas que eu sentia no meu íntimo, mas que muitas vezes eu não tinha nem verbalizado. Então, isso que é o interessante, né, dessa ferramenta, assim, porque ela faz com que a gente resgate uma parte nossa que muitas vezes a gente não coloca para fora, né? Nossa, total. E quem não se conecta ainda com essas coisas pode olhar para o que a gente está falando e pensar: não sei, e ficar com o pé atrás. Mas à medida que a gente vai se aprofundando mais, a gente vai percebendo e constatando que aquilo faz total sentido. Inclusive, a vida vai mostrando pra gente, através das sincronicidades, ela vai nos apontando: olha, é por aqui. Então, às vezes, a gente ouve esse número do destino agora
e pensa, nada a ver e tal. Mas daqui a pouco a vida vem e te aponta, te mostra, te traz algum recado onde você pensa assim, será que é aquilo mesmo? Tem alguns fatos curiosos que eu imagino que você nem saiba da minha vida e da vida da minha mãe, inclusive, mas algo que pouquíssimas pessoas sabem. Mas que fala muito sobre aquilo que a gente não tá vendo, aquilo que não é real ainda, mas que já está aí no universo codificado de alguma forma, que é o seguinte. Um dia, eu ainda fazia obras, morava no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Barão de Cocais. Eu estava solteira e eu ainda não havia encontrado o amor da minha vida. Na verdade, tinha passado por várias experiências frustrantes, relacionamentos tóxicos. E eu fui numa pessoa que lá naquela cidade era conhecida como alguém que conseguia mostrar ali um caminho pra gente, trazer alguma direção ou alguma visão. Eu não lembro exatamente. A minha avó chama isso de sortista, né? Sortista? Sortistas. Sortista. Ela perguntou pra mim uma vez: minha filha, o que você faz? Você é sortista? Nunca ouvi essa palavra. No sul, né? A gente fala bastante isso. Essas pessoas que têm uma certa vidência, né? Uma vidência, ou é uma taróloga, é um tarólogo. Eu não sei exatamente o que ele era, mas era essa pessoa lá que tinha essa visão. E eu fui. E eu perguntei pra ele sobre o amor da minha vida. Se ele existia, onde ele estava, quem era. E ele me falou assim. E a minha filha, ela... Na época ela já existia, estava com 7 anos. Foi a minha filha, a babá, eu. Só que minha filha e a babá não entraram na consulta, ficaram me esperando. E a minha filha é testemunha, por isso que eu tô falando dela. Então essa história, a minha filha lembra dessa história. E eu perguntei pra ele sobre o amor da minha vida. E ele me falou assim, você já conhece ele. Ele é alto, mais alto que você. E eu nunca tinha tido nenhum namorado mais alto do que eu. Ele é mais alto que você. Ele é branco, o cabelo dele é preto, castanho escuro. E o nome dele começa com a letra R. E você já conhece ele. E eu fiquei pensando, gente, quem que é essa pessoa mais alto que eu? E eu tentando encontrar, pensar se tinha sido algum caso, alguma coisa. Nem cogitei. Anos se passaram. Quem é o meu marido? Robson. E eu conhecia o Robson já, porque a gente trabalhava junto, na mesma obra. Mas ele sequer passou na minha cabeça na época. Então não foi assim, foi algo que ele falou ali e que aquela ideia me fez escolher o Robson. Não foi. Porque eu não associei, não liguei o nome à pessoa. Anos depois, eu fui olhar e falei, gente... E aí eu virei pra minha filha, filha, você lembra daquele dia? E ela lembra daquele dia até hoje. Robson é mais alto que eu, tem o cabelo preto e, obviamente, o nome dele começa com R. E por que eu tô contando essa experiência que eu tive? Eu não sei se você que tá aí do outro lado já teve experiências parecidas. Minha mãe teve uma experiência muito parecida. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu sei que muitas mulheres que podem estar nos assistindo agora não acreditam muito, torcem o nariz. Eu também, quando eu ouvia a minha mãe contar uma história de um réveillon que ela foi passar na praia e ela tava com um noivo dela, da época. E uma pessoa, um homem que tava ali, não sei se jogando búzio, cartas, não sei o que era, nem minha mãe sabe o que era. Ele chamou minha mãe e a minha mãe contava essa história. E eu achava assim, minha mãe devia estar doida, não tá falando uma coisa assim, que não deve ter acontecido exatamente assim, deve ter sido diferente. Aí minha mãe conta que ele chamou e a conversa ali também foi sobre amor, relacionamento, não sei os detalhes, mas eu sei que ela conta isso desde que a gente era criança, que esse homem falou com ela, olha, o seu não é esse que está aqui com você. O seu é um que veio 16 ou 17, não lembro precisamente quantos anos ele falou, antes de você e que já tem 3 filhos. 16 ou 17 anos antes da minha mãe, mais velho que minha mãe. E que já tinha 3 filhos. Anos se passaram.
Meu pai é 16 ou 17, eu perdi as contas agora, anos mais velho que a minha mãe. E ele já tinha 3 filhos. E a minha mãe contava essa história e eu achava assim, né? Não deve ter sido bem isso. Será? Mas não sei. E eu me vi vivendo isso e... Gente, olha só, aquele cara tinha me falado, é o Robson. Eu era uma pessoa cética, eu não acreditava nessas coisas, não acreditei muito na minha mãe, achava que ela estava inventando ou confundindo, sei lá. Eu achava muito difícil alguém ter acertado uma coisa como essa, até que aconteceu comigo. Como é que essas pessoas chegam nessas visões? O que é isso que está acontecendo, Lê? Então, quando a gente fala sobre essas previsões, esse lado mais mediúnico, vamos dizer assim, a gente está lidando com o intangível. E eu acredito que, muitas vezes, eu acho que existe até um pensamento dentro da sociedade mesmo, que é essa ligação, uma coisa mais religiosa, sabe? Uma coisa que, muitas vezes, é como se a gente estivesse lidando com algo que eu desconheço, então eu prefiro não me conectar com aquilo, sabe? Então, existe uma diferença, por exemplo, dentro da numerologia, a gente consegue, sim, entender ciclos, tendências, inclinações, mas a gente não faz esse trabalho de fazer com precisão quem é a pessoa, o seu amor da sua vida. Eu acredito que tem uma separação nesse sentido, porque existe uma sensibilidade. E aí, falando pela minha história, assim, teve uma situação muito recente que aconteceu com uma cliente que eu atendi há anos atrás. E quando eu estava fazendo o mapa dela, eu sempre peço para as pessoas me mandarem os dados por e-mail, né, para evitar ter erros, porque a gente vai analisar acentos também, então tem que ser exatamente como está lá na certidão de nascimento. E no caso dessa cliente, eu sentia que tinha uma outra data, tanto que eu pedi para ela umas 3 vezes qual era realmente a data de nascimento dela. Eu vi no e-mail, mas eu disse assim, eu só quero confirmar que não tem, que tá certinho. E dela, não, tá aqui. Ela mandou lá um print da certidão de nascimento, fiz o mapa, entreguei. 3 anos depois, recentemente, ela entrou em contato comigo e ela encontrou um documento que o médico da mãe dela, antes do nascimento, quando a mãe dela estava grávida, tinha lá uma data de previsão do nascimento dela. E não era a mesma do nascimento que estava na certidão. Então, como eu acessei isso, não sei. Mas todas as vezes que eu vou fazer o meu trabalho, eu me coloco como um canal, né, a serviço. Então, não foi a numerologia que fez essa previsão, foi a minha sensibilidade que trouxe aquilo, mas foi algo que morreu. E aí, quando a cliente entrou em contato comigo no final do ano passado, ela falou, Lê, você não vai acreditar. Eu achei um documento aqui que tinha realmente essa data e ninguém sabia disso e estava lá no meio das minhas coisas de criança, de bebê, enfim, quando eu fui me mudar de casa que eu encontrei esse papel. Então, quando a gente lida com o intangível, é uma coisa que, na verdade, o divino está nesse lugar, né? Porque a gente conhece Deus, a espiritualidade, pelas religiões. Mas quando a gente começa a expandir esse entendimento, né? Então, o pessoal tem na internet aparece, né? O pessoal fala que perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus. E ele falava que acreditava no Deus de Spinoza, né? Que é um filósofo. E eu posso dizer isso também, que hoje a minha conexão com Deus não é esse Deus que a gente vê na Bíblia, nas religiões. E aí, quando a gente começa a acessar essa consciência universal, a gente entra dentro de uma frequência de entendimento das possibilidades que ali estão. E aí, voltando para aquilo que a gente falou antes, nós somos um personagem, né? A gente é um ser espiritual encarnado, vivendo um personagem que tem uma programação. Então, tem coisas que sim, elas já estão no nosso destino, vamos dizer assim, né? Eu acredito que nem tudo tem como ser previsto, porque a gente também pode desprogramar. E quando a gente olha o mundo quântico, é infinitas possibilidades. A partir do momento que eu faço uma escolha, todo um desenho se faz naquele momento. Então, quando a gente começa a olhar isso, assim, falando de termos, né, vidas paralelas, né, multidimensionalidade, então a gente já está entrando num outro lugar. Então, quando a gente olha essas pessoas que fazem essas previsões, são essas pessoas que têm uma sensibilidade para acessar uma linha do tempo sua, né? E talvez a Lila poderia ter feito outras escolhas e te levado para outros caminhos.
Mas, quando a gente começa a ter o despertar da nossa consciência, a conexão com a nossa alma, a gente começa a entrar num fluxo, né, de fluidez, e aí as coisas começam a fluir. Por que a maioria das pessoas estão sempre reclamando que a vida delas não está fluindo? Porque elas ficam brigando com as coisas e as situações que precisam ser trabalhadas. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma ferramenta como a numerologia, não é para determinar o que eu vou fazer, com quem eu vou casar, ou quais são as nuances do meu destino. É para entender quem eu vim experienciar aqui, né? Olhar isso, olhar esse personagem assim como se fosse uma terceira pessoa e entender que sim, eu tenho coisas para experienciar. Se o meu espírito ele veio que viver nesse espaço-tempo com aquele pai, com aquela mãe, tem uma programação. E sim, tem coisas que muitas vezes estão ali. Só que talvez, e aí eu acredito, é uma crença pessoal minha, de tipo assim, talvez se você tivesse feito outras escolhas, o amor da tua vida talvez não viesse te encontrar. E aí entra outras questões espirituais, que nós temos contratos para serem cumpridos, coisas que muitas vezes a gente não tem acesso, tem coisas que a gente vai cumprindo sem saber. Quando a gente começa a ter o despertar da consciência, a gente vai acessando e vai percebendo coisas que a gente quer desprogramar. Porque são infinitas possibilidades. Daqui um pouco você poderia ter escolhido, por exemplo, ficar com o pai da sua filha. E aí o teu destino seria outro, a sua história seria outra. Mas as coisas são o que são. Então é aquela coisa, é o que é. Né? Então, viver o presente é estar conectado com a verdade do nosso espírito, da nossa alma. E aí a gente acessa uma verdade mais profunda do nosso ser. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, né? Parece uma coisa mais filosófica, mas é um entendimento profundo dessa espiritualidade, sabe? Por isso que eu digo assim, então, essas coisas, né, que a gente vê, eu também vivi experiências nesse sentido, inclusive com o meu marido. Na época, eu trabalhava numa empresa de contabilidade e aí eu tinha uma colega que gostava de jogar tarô e tal, e aí ela não jogava pra ninguém. E aí, um dia ela falou assim, tá, Leite, eu vou jogar pra ti. E eu, na época, eu também tinha vivido vários relacionamentos que não eram legais e tal, e eu tinha aquela busca por ter alguém, né, e sentir, entender onde estava essa pessoa, né. E ela fez essa leitura e na época, assim, ela disse assim, olha, não é, essa pessoa, ela já está na sua vida, mas não é quem você acha que é. E essa pessoa vai se apresentar. E ela não falou características. E aí, um pouco tempo depois e tal, então eu reconheci o meu atual marido como uma pessoa pra gente se relacionar, porque a gente era amigo, né? Então, a nossa história é bem interessante, porque ele é primo de uma amiga. E aí, a gente tava sempre junto, né? E eu nunca pensei. Então, é interessante, por quê? Porque eu estava aberta àquilo também, sabe, Lila? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas, elas querem a informação, querem buscar esse lado racional, mas será que você está aberto? E aí eu acredito muito no estado de permissão daquilo vir pra gente no momento que a gente precisa. Então, foi lá pro teu subconsciente aquela informação. E aí, em algum momento, aquilo vai se manifestar se você estiver vivendo de acordo com a tua verdade. Total. É importante falar também que existe muito charlatanismo, existe muita mentira, existem muitos gurus que aproveitam da fragilidade, da vulnerabilidade de alguém que está ali indo buscar um caminho, uma direção, uma visão. Como é que essa mulher que está do outro lado pode ter mais consciência e pode evitar armadilhas, Lê, nesse caminho, nessa busca por autoconhecimento, por uma direção, por uma resposta? A gente sabe que muitas vezes a numerologia, a astrologia já foi mal vista em função do trabalho de pessoas que não são sérias e que estão ali muito mais para manipular muitas vezes e aproveitar dessa fragilidade do que para, de verdade, contribuir para a vida e para a experiência daquela pessoa. E às vezes nem sabem o que estão fazendo. Isso, de fato, você vê acontecendo muito e você recebe de alunas, de seguidoras, relatos de experiências negativas com esses processos? É bem importante falar sobre isso, Lila, porque
A gente está lidando, mais uma vez, né, com o intangível. E normalmente as pessoas estão num espaço de dor, de vulnerabilidade, de sensibilidade, quando elas estão buscando isso. Nem todo mundo está num caminho de autoconhecimento e se conhecendo e entendendo quem é. Então, é bem desafiador, muitas vezes, estar nessa área, porque a gente vê de tudo, né? Esses dias, inclusive, teve uma pessoa que me escreveu no Instagram e ela me trouxe um relato, assim, bem, denso, sabe? A respeito da numerologia mesmo. Ela fez um curso de numerologia e aí o professor trouxe alguns conceitos, assim, totalmente distorcidos, né? Falando sobre coisas que eu acredito que às vezes as pessoas tentam colocar um dogma na ferramenta, algo nesse sentido, assim, sabe? E ela trouxe um relato muito pesado, assim, a respeito do feminino, a respeito de que se a pessoa tinha determinado número numa posição do mapa, então a vida dela ia ser aquilo. E aí falou coisas, assim, pesadas a respeito das mulheres, que quem tinha tal número em tal camada do mapa, então era uma mulher promíscua. Coisas nesse sentido, assim, e falando, inclusive, até da orientação sexual das pessoas, que o mapa estava falando disso, que a pessoa estava condenada. Então, existe charlatanismo nessa área. Eu acredito muito que é a falta de nível de consciência das pessoas, né? Muitas vezes, porque vai muito do nosso ser. O que eu acredito, não tem como você separar quem você é do seu trabalho. Então, se você é uma pessoa que vem de uma formação dogmática e aí você vai para as ciências ocultas, porque, querendo ou não, está relacionado a isso, e de autoconhecimento, porque é uma coisa que as pessoas não entendem, você vai trazer as suas crenças pessoais naquilo. E a própria numerologia, ela foi construída por muitos grupos iniciáticos nesse lugar. Então, um dos meus maiores desafios quando eu comecei a estudar numerologia foi justamente isso. Porque chegava lá num curso, aprendi algumas coisas. Não, então se a pessoa tem número 5, ela é desfocada, ela é isso, isso, isso. Não, mas peraí, eu tô rotulando essa pessoa. Se eu tô rotulando, eu tô condenando ela. E se ela está num lugar de dor, ela vai assumir isso e ela não vai, muitas vezes, ver as outras possibilidades. Então, uma coisa que eu te digo, você é o mestre do seu destino. Ninguém calça os seus sapatos para saber onde dói. Então, utilize as ferramentas, né? Faça um atendimento com uma pessoa séria, mas sempre pondere as informações. Inclusive, até eu falo isso para os meus alunos, falo para as pessoas que eu atendo também, porque eu posso trazer informações a respeito daquilo que eu estou estudando e experienciando ali, mas eu não estou vivendo o que a pessoa vive. Né? Tem um estudo que fala, né, que a gente não sente nem o mesmo gosto. Então eu posso comer uma laranja e você comer uma laranja e você vai sentir um gosto e eu vou sentir outro. Porque a nossa vivência, ela é individual. Então a gente tem que estar nesse lugar, né, do nosso ser, sempre ser o mestre do seu destino. Você não pode ficar buscando um guru ou achar que a numerologia ou a astrologia ou o tarô ou uma pessoa que lê a sorte, enfim, vai te dizer algo, porque a sua verdade é a sua verdade. Então, isso é muito importante. Muito importante. E quanto mais conectada ou conectada essa pessoa está, mais ela acessa essa verdade e essas respostas. Isso aí. Que a alma dela já sabe. E tem 2 pontos aqui que eu acredito serem bem importantes da gente levantar. Primeiro, o fogo. O fogo é bom ou ruim? O fogo é bom ou ruim? Depende. Depende. O sol é maravilhoso. É fogo. O fogo que aquece um lar, uma lareira, uma fogueira no tempo das cavernas. O fogo que aquece um alimento, que ferve uma água, que cozinha um alimento. Ele é maravilhoso. Agora, o fogo que uma pessoa taca numa floresta, numa casa de madeira, esse fogo não vai ser legal. Agora, o bom ou ruim, o bem ou o mal, não está no fogo em si, mas está no o que eu estou fazendo com esse fogo. Qual é o propósito que esse fogo tem? Eu vou usar esse fogo para aquecer um alimento, para ele ficar cozido, para ferver uma água, queimar as bactérias, ou para queimar, incendiar uma casa para fazer o mal. Ou seja, o que eu quero falar com isso?
numerologia, astrologia, o fogo, a água, seja lá o que for, não é bom nem ruim. Nem bem, nem mal. Mas o propósito por trás de quem está usando aquela ferramenta, aquele instrumento. Exato. E também, às vezes, da interpretação, né? Da pessoa que está facilitando a ferramenta e a pessoa que está lendo aquilo. Porque o nosso sistema de crenças é o que cria a nossa realidade. Então, uma das coisas que eu trago muito dentro da numerologia é essa questão de que tem muito na internet, né? Muda a sua assinatura, aí pegam lá o nome de celebridades que mudou a assinatura com mudou o nome e aí passou a ter sucesso. E eu, particularmente, eu não acredito nisso, porque aquele talento já estava lá. O que a numerologia fez foi evidenciar algo que já estava na pessoa, né? Era algo dela, né? Então, a gente pode sim utilizar a ferramenta para trazer mais empoderamento, para utilizar no nosso dia a dia, mas não dar a ela o poder. Porque o poder não está na ferramenta, o poder está em nós. E aí entra a gente entender que a ferramenta está ali, eu posso usá-la para o bem ou não. E a escolha é minha, né? Então, é um desafio, assim, mim enquanto ser individual, né? Perfeito. E o outro ponto que eu ia trazer é: nós, como seres humanos, estamos aqui exatamente para evoluir, aprender. A gente não é uma marionete, um fantoche, que está aqui para seguir um determinado código ou uma determinada personalidade e nascer e passar por essa experiência e morrer com aquele código, com aquela personalidade. A gente está aqui exatamente para se transformar e evoluir e crescer. Então, nem a astrologia, nem a numerologia, nenhuma dessas previsões, elas nos determinam. Elas estão aqui para quê, no seu ponto de vista, Lê? A numerologia quântica, aí falando da sua numerologia, ela está aqui para quê? Lila, e hoje, se você for pesquisar sobre numerologia, né? Ela é uma ferramenta de autoconhecimento, mas quando você vai lá para o Google pesquisar numerologia, vai aparecer para você lá duas vertentes, onde a maioria das pessoas conhecem, que é a pitagórica e a cabalística. Quando eu comecei a estudar a numerologia, num primeiro momento, meu primeiro contato foi com a pitagórica. E aí depois eu fui conhecer a cabalística. E por que é importante falar dessas duas linhas de pensamento? Porque cada uma delas tem nuances e formas de estudar os números parecidas, mas também diferentes. Porque as tabelas de conversão são diferentes. Então muda, né, a conversão de alguns números ali, é uma parte um pouco mais técnica. O que acontece? Dentro da numerologia cabalística, que é uma das ferramentas que é mais utilizada, eles trazem muito aqueles exemplos das assinaturas. Então, você fazer a mudança de uma assinatura, colocar um acento, essas coisas. E quando eu comecei a estudar numerologia, eu já vinha de estudos de física quântica. Entendendo, né, o co-criador da realidade, essa questão das infinitas possibilidades. Quando eu me deparei com isso, eu comecei a me questionar. Tá, mas como que eu coloco um acento aqui no meu nome e eu mudo o triângulo invertido? É uma coisa mais técnica, mas assim, é justamente isso que faz? Isso vai me fazer ter sucesso? Não fazia muito sentido para mim. Né? Então, e a gente vê muito isso na internet, né? Eles pegam os exemplos das celebridades, que tem lá um nome que foi criado, então a partir daquele momento aquela pessoa... Tudo mudou na vida daquela pessoa. Isso. E é verdade, só um parênteses, eu já fiz essa coisa da assinatura e nada mudou na minha vida. Já vou avisando pra vocês, tá? Não foi a Letícia, porque ela não segue essa linha. Foi uma outra pessoa, nada mudou na minha vida. Mas pode continuar, Lê. Perfeito. É justamente isso, porque daí as pessoas vêm com essa expectativa. Então tem muita gente que me escreve lá no Instagram: a minha vida está travada. Eu tenho algum problema no meu nome, na minha assinatura. Você faz correção de assinatura? Então, a maioria das pessoas que buscam numerologia vem desse lugar. Tem pessoas que já entendem um pouquinho mais e buscam a numerologia para o autoconhecimento. E aí, eu tenho que fazer toda uma explicação do entendimento, porque ela é uma ferramenta que ela traz o intangível. Então, querendo ou não, ela tá no inconsciente coletivo, ela tá num lugar de crença.
que é aquilo que a gente estava falando ali antes. Então, eu tentei fazer essa separação. E dentro dessas escolas onde eles ensinam, normalmente existem lá alguns padrões, né? Então, assim, então se tem tal padrão lá no mapa, então é porque é isso. Então, isso é bem comum de acontecer. E eu não estava muito confortável com essa visão. E aí eu comecei a fazer os meus estudos pessoais, e aí eu me olhava no estudo na tabela pitagórica, eu me via. E aí eu olhava na tabela cabalística e eu me via lá também. E eu disse, mas será que eu tenho algum problema? Porque todos os professores dizem que eu tenho que escolher um lado, não posso... E eu sou um ser plural. E eu acredito muito que a gente tem que unir as coisas e não separá-las, né? E aí foi quando começou, e por isso que eu digo que a numerologia quântica veio de um chamado da alma. E no início, nem eu entendia muito o que estava vindo para mim. E eu comecei a desenvolver uma metodologia onde eu estava trabalhando com as duas tabelas, enfim. Só que não era só isso. Não é só a parte dos cálculos, é um movimento de despertar da consciência, de sair desse lugar, de que as pessoas estão dentro daquela caixinha, dentro daquele mapa, daquela cartilha, que você não pode sair daquele contexto que está ali no seu mapa. Porque normalmente é isso que se vende. E aí, tendo todo esse lado do conhecimento de autoconhecimento, de PNL, de outras técnicas que eu já estudei, eu comecei a perceber, poxa, aqui nos números eu consigo ver gatilhos. Coisas, às vezes, que aconteceram na minha infância, tendências, inclinações. Então, eu posso usar essa ferramenta para entender aonde estão os pontos que eu preciso trabalhar. Então, eu trago o exemplo assim, se você está caminhando numa estrada e você não vê o buraco, você está caminhando. Se você não viu o buraco, você vai cair naquele buraco. Agora, se você enxergou o buraco, você vai desviar. Então, é mais ou menos por aí. Você olhar os números desse lugar. E esse movimento de expansão da consciência, de sair desse espaço, de colocar as pessoas dentro de uma caixinha e sim trazer uma libertação de que ela pode fazer. Ela tem infinitas possibilidades. Então, a gente falou antes do número de destino, mas esse número de destino ele também não está determinando o caminho daquela pessoa, porque ela tem outras camadas no mapa dela que a gente vai ver de possibilidades que ela vai poder, de caminhos que ela vai trilhar. Então, por exemplo, o que a gente falou lá, destino 1. A pessoa que tem destino 1, ela tem que desenvolver liderança, mas às vezes, no trabalho dela, na profissão, ela não sente esse chamado, mas ela é líder na casa dela, né? Ela é líder em outros lugares, então ela está exercendo essa energia, essa frequência em lugares diferentes. Porque, normalmente, aí dentro desse inconsciente coletivo, a gente sempre leva, então, a profissão é esse, o meu propósito é esse. Mais uma vez, a cartilha. E aí não se abre essas possibilidades para outras coisas. Então, eu sinto que a numerologia quântica é muito maior do que só... no início, por isso que eu disse, no início nem eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. E eu recebia muitas críticas, principalmente de homens, porque ele é um mercado dominado por homens, e aí me escreviam que o que eu estava fazendo era blasfêmia, que aquilo não podia, que eu estava fazendo, que aí muitos tentavam me convencer de que eu estava errada no que eu estava fazendo, que o professor tal tinha falado lá que... Então, para mim sair desse lugar e trazer essa expansão, eu tive também que me conectar muito com esse lado mais feminino, intuitivo, sabe? Profundo. Letícia, qual é o maior mito sobre numerologia que você vê circulando por aí? Mudança de assinatura não funciona. Porque a maioria das pessoas buscam essa mudança de assinatura achando que a vida delas vai mudar, que a partir daquele dia elas vão prosperar, que tudo vai ficar perfeito, e não funciona. Por quê? Porque todos nós temos um sistema de crenças, nós temos todo um contexto, né, que precisa ser olhado muito mais profundamente. Então, só ir lá, mudar a sua assinatura, colocar um novo nome social, escolher um nome artístico, não vai te trazer mais sucesso. Você precisa, sim, se aprofundar no seu autoconhecimento e entender o que tem por trás ali. E é por isso, então, que eu não faço essa parte de fazer só análise de assinatura isolado do mapa,
desse trabalho do autoconhecimento. Então, ela faz parte do trabalho de autoconhecimento. Eu vou ensinando isso também para as minhas alunas, faço isso nos mapas com os clientes, mas é um resultado. Então, tem muita gente que às vezes me procura pedindo só a harmonização da assinatura. Eu não faço esse trabalho isolado, porque eu sei que ele não vai dar o resultado que a pessoa está buscando. E eu tenho muita seriedade com aquilo que eu estou entregando para o cliente, porque eu não posso iludir a pessoa achando que ela vai mudar a assinatura dela e as coisas vão acontecer. Então, eu ensino as alunas, sim, a fazerem esse trabalho de harmonização. Eu também faço isso, mas dentro de um contexto de um trabalho de autoconhecimento através do mapa completo. E eu vejo muito isso em você. Você é muito fiel ao que você acredita e ao que você sabe que funciona e que não funciona. Quando a gente fala sobre possibilidades de produtos, no início, quando você chegou, a gente falou sobre mapas em PDF que você poderia gerar se você acreditasse que ele ali isolado vai trazer clareza e transformação para a vida das suas alunas e mentoradas. E a Lê sempre foi muito consciente, muito verdadeira e muito fiel àquilo que ela acredita e defende, me dizendo: Lila, esses mapas em PDF que tem muito por aí, eles não mudam a vida da pessoa. Eu não acredito nisso e por isso que eu não tenho esse tipo de produto. Exato. O que acontece é que, assim, às vezes a pessoa quer acessar aquela informação de uma forma superficial, né? Eu vejo que as pessoas querem elas querem uma resposta pronta. Elas querem pegar um mapa e querem lá ver a cartilha lá e pronto, eu só tenho que fazer isso e deu. Tiquei lá, tá tudo certo. E não é assim que funciona. Então, o mapa, o em PDF, ele vai te ajudar a ter a clareza, mas a interpretação do mapa é o que vai fazer todo o diferencial do trabalho. Então, isso é uma das coisas que eu trago muito para as minhas alunas. A gente pode sim fazer esse trabalho da interpretação, entregar um PDF, mas a transformação vai acontecer a partir do momento que você faz essa interpretação e você entrega um serviço completo para aquele cliente. Porque a gente sente o campo energético e a gente vai acessar informações que muitas vezes só no escrito não vai estar disponível, né? Então, realmente, assim, a gente falou sobre essa possibilidade, né, de trazer esse produto, de ter o mapa em PDF, mas eu sinto que a diferença faz mesmo quando eu tenho esse contato com o cliente. Então, uma coisa que eu ensino para as alunas é acessar o campo de vibração. A gente não faz só o mapa, a análise, a gente faz meditação, a gente entra em conexão com esse campo vibratório e aí vem muitas informações para a gente ali que muitas vezes só nos números não vão estar disponíveis. E aí a gente entra nesse campo quântico do cliente para entender a frequência de vibração que está ali, para mim poder dar um direcionamento. Porque dependendo do momento de vida da pessoa, o contexto que ela tá, ela vai interpretar as informações de formas diferentes. Então, se você fizer um mapa hoje e você lê ele daqui 10 anos, as informações, você vai sentir as informações de formas diferentes. Perfeito. Não quer dizer que a Letícia nunca vá criar um produto no formato mapa em PDF para as pessoas, até porque eu ainda quero trazer essa visão para ela e pode ser que um dia você já estou me abrindo para essa possibilidade. Já está amadurecendo essa ideia. É como eu falo com todas as minhas alunas e mentoradas, é como eu faço no meu negócio. Cada produto, de cada formato diferente, um produto é mais pontual, resolve uma necessidade, uma dor mais específica, ou ajuda essa pessoa a realizar um desejo ali mais pontual e mais específico, onde ela faz sozinha, tem um determinado preço, é mais acessível. Um outro produto que propõe uma transformação maior, mais relevante, resolve um problema, uma dificuldade maior, conta com a visão de uma mentora, de uma especialista, ele vai ter um formato diferente, ele vai ter uma precificação diferente. E muitas vezes a gente quer entregar um oceano inteiro para uma pessoa, sendo que agora ela só queria um copo d'água. E eu tô falando isso porque pode ser que a gente mude de ideia, ok, combinado. E a gente crie esse produto com toda a verdade, com toda a excelência que você tem no seu trabalho, adaptado ali para
o mapa no produto de entrada. Quem sabe? Vocês querem que a Lê crie um produto como esse? Comentem aqui, ó. Comentem aqui embaixo. Ai, sabe, Lila, que isso me trouxe, você me trazer essa ideia, começou a me abrir esse horizonte, porque eu era muito firme e posicionada nesse sentido, mas eu acho que até desse lado espiritual mesmo, de um acesso para outras pessoas, sabe? Porque uma das coisas que aconteceu, né, na nossa mentoria ali, né, você me mentorando, me trazendo, abrindo essa possibilidade, porque eu estava muito fechada dentro de uma ideia, porque eu tenho um cuidado muito grande com o meu trabalho e eu senti que eu precisava levar ele para muito mais pessoas, e eu acho que vem de novo a metáfora da borboleta, né? Então ela estava dentro de um caderno lá, de uma mochila, então ela precisa voar. E quantas pessoas daqui a um pouco podem acessar esse trabalho de uma forma mais, né? Um copo d'água. Começou. Exato. Porque ele é um trabalho profundo, mas às vezes a gente não está num momento para aquilo. Exatamente. E eu comecei a entender quando você me trouxe essa ideia, comecei a meditar sobre isso e para mim me abrir essa possibilidade justamente para ter mais acessibilidade com outras pessoas também. Exatamente isso. Às vezes vocês querem entregar o mundo para a pessoa que está ali do outro lado, e uma transformação com uma profundidade que na verdade você vai afogar aquela pessoa. Ela não está naquele momento. Ela não está pronta para todo aquele volume de água que você vai transbordar ali. Ela só precisa de um copo d'água agora. É o que ela quer agora. Entrega o copo d'água. No caminho, você entrega mais, você transborda mais. Mas é muito importante a gente olhar para isso de um outro ângulo, com outro ponto de vista. E essa é a importância de uma mentora, de um mentor, alguém que tá lá onde você quer chegar e que consegue olhar para aquele contexto e te falar assim, olha, será que é mesmo por aí? A gente não poderia pensar dessa outra forma? Olha só, isso aqui faz muito sentido. E que bom que você está amadurecendo para essa ideia, Águia Soberana! E Lê, agora, entrando em mais uma pauta polêmica aqui, Lê, você tem alguma opinião impopular que a grande maioria das pessoas pode não gostar muito do que você vai dizer, mas você sabe que é importante trazer essa opinião, essa consciência para essas pessoas? Profundo. E é polêmico falar sobre isso. Talvez algumas pessoas vão questionar, mas assim, eu não acredito no Deus da Bíblia. Quando a gente fala de espiritualidade, né, eu acredito que existe algo muito maior do que essa espiritualidade que é vendida, vamos dizer assim. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, entra numa questão polêmica porque vai mexer com a crença das pessoas, né? E quando eu falo sobre isso, não quer dizer que eu não acredite no divino ou em Deus, mas a forma como ele está dentro desse formato, né, principalmente no Velho Testamento, né, eu vou falar isso porque eu já estudei a Bíblia no passado, tem aquela ideia de que Deus está lá para nos julgar, né, trazendo ali várias situações, e aí a gente fica nessa energia de culpa que está muito no nosso inconsciente coletivo, e eu acho isso extremamente perigoso, porque eu já estive nesse lugar de me sentir culpada por muitas coisas, de me sentir julgada. E aí, quando eu fui experimentar a espiritualidade na sua essência, na conexão com o divino, entendendo o Deus que permeia toda a realidade, né? Que não necessariamente a gente precisa chamar ele de Deus, porque eu acho que esse nome já está até batido, né? No livro do Poder do Agora, o Eckhart Tolle fala sobre isso, que a palavra Deus ela não deveria ser tão utilizada da forma como é, porque muitas vezes a gente está num espaço de crença. E o divino, ele não julga, né? Amor incondicional é incondicional. E a gente não consegue, mais uma vez, estamos no incognoscível, a gente não consegue mensurar. Então a gente tenta experimentar Deus segundo uma visão humana, de um corpo, de um ser lá sentado no céu, dizendo quem faz isso, faz aquele outro. Mas a espiritualidade, para mim, ela está num outro lugar. Então, entender isso de uma forma mais profunda, conectada ao nosso ser, vai sair dessa coisa da dogmatização, onde a gente está preso em caixinhas que as religiões trazem. E muitas vezes as pessoas elas querem levar isso para tudo.
Eu vejo isso na numerologia. Muitas vezes as pessoas têm lá crenças e elas levam para a numerologia. Ah, você tem lições kármicas, tem coisas lá dentro do mapa que a gente vê, então isso é isso. Isso é uma visão religiosa. E por que eu bato tanto nessa tecla, né? Porque todo o nosso inconsciente coletivo, com essa visão dogmatizada, a gente leva isso para tudo. Para nossa profissão, para tudo. Então, muitas vezes a gente tem aquela coisa das regras e da cartilha. A gente precisa sair dessas caixinhas. Né? Então, assim, eu acredito no divino, né? Essa ideia que a Helena Blavatsky fala sobre o ser uno, né? Que permeia toda a realidade. E Spinoza fala sobre isso, que está na natureza, mas não um ser dizendo quem tem sorte, quem não tem. Né? Tem muitas pessoas que às vezes escrevem para mim dizendo assim, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Eu acho essa uma frase que vem da Bíblia muito perigosa. Por quê? Porque as pessoas, dependendo de como elas interpretam isso, elas não se sentem merecedoras de ter prosperidade ou de conseguir fazer alguma coisa na vida delas. Porque os escolhidos são aquelas pessoas lá. Então, é uma forma que você tem de fazer separação com as pessoas. E eu acredito que o divino não faz isso. Não existe essa separação. Tudo faz parte do todo, o outro faz parte de mim. E quando eu consigo enxergar o outro dessa forma e entender por que existem tantas polarizações, a gente vê, de novo, a caixinha das crenças. E tudo começa nessa questão religiosa. Né? Então, assim, eu não quero dizer para as pessoas não tenham uma religião. Não é isso. Mas pondere. Porque quantas coisas na sua vida você deixa de fazer porque você está dogmatizado dentro de algo ali, né? E principalmente o que envolve dinheiro, né? Porque as religiões, quando envolve dinheiro, quando envolve sagrado feminino, quantas coisas são faladas que mulheres não podem fazer isso, os homens isso, sabe? Então, vão colocando aí hoje a questão, né, da orientação sexual das pessoas. Então, se utiliza a questão religiosa para também ter essa separação. A gente precisa trazer a união. Né? E esse ano de 2025 está pedindo isso, que tem a energia do 9, a energia do todo, da consciência universal, sabe? Então, por isso que está vindo tantos movimentos de pessoas trazendo esse senso de comunidade, mas não é para separar as pessoas, a gente tem que lembrar isso, né? Porque senão muitas vezes a gente pega um movimento e utiliza aquilo para ficar separando, sabe? Tipo assim, não, a minha verdade é a minha verdade. Por exemplo, dentro do Numerologia Quântica, eu falo para as alunas, eu estou trazendo a minha metodologia, mas coloque a sua essência no seu trabalho. Para todas as alunas eu falo isso, porque eu não quero cópias da Letícia. Eu quero pessoas que coloquem a sua essência naquilo que elas estão fazendo. Então, eu estou ensinando a forma como eu faço. Se fizer sentido para você, ótimo. Né? Então, você vai seguir com aquela técnica da forma que faz mais sentido. E as alunas sempre me falam isso, assim, que elas se libertam depois que elas vêm para a formação ali. Lê, agora vamos de papum. Eu vou te perguntar e você vai responder sem pensar. Tá. Seu signo? Escorpião. Um medo. Medo? Ai, meu Deus. Não veio nada. De errar? Às vezes eu tenho medo de errar. Deixei o inconsciente falar. Eu falei, quando me perguntaram, de fracassar. Eu lembro desse episódio. Falei de fracassar. Eu falei assim, nossa, ele ainda tá por aí, né? Sim, a gente, conscientemente, a gente fala, não, se eu fracassar, eu sei que eu vou levantar. Mas, quando pergunta assim... Olha o gatilho, né? Aí você consegue limpar isso. A gente consegue acessar. Depois faça essa experiência com alguém, assim. Seria legal. Mas você vai pensar. O bom é pegar de surpresa. É porque eu ia falar para as águias que estão aqui do outro lado. Depois faz essa experiência pra você pegar aí algumas crenças, algumas armadilhas, algumas sombras. Fazendo esse papum, esse ping-pong com alguém. Mas aí eu pensei melhor. Eu falei, não. Porque se você for escrever aqui e pensar, você já vai... racionalizar. Trazer para o consciente, vai racionalizar e não vai ser verdade. Então, esquece. Um livro. Um livro, O Poder do Agora, Cartas de Cristo. Olha, esse livro, O Poder do Agora, ele foi fundamental para um momento muito desafiador que eu estava vivendo também. Que foi depois que eu larguei minha carreira e veio a pandemia e eu não tinha como pagar a casa que eu tinha construído, tinha quebrado. Eu estava quebrada,
tava com financiamento, com boleto para pagar, que eu não sabia como é que eu ia pagar aquele boleto do financiamento, nem o colégio da minha filha, nem nada, porque eu não tinha um negócio que faturava ainda e estava no meio da pandemia. Eu precisava fazer algum movimento e naquele momento que eu estava assim, tão perdida, sem saber o que eu fazia com a minha vida, e eu não queria voltar de jeito nenhum para o mercado de trabalho, eu sabia que eu não queria voltar. Esse livro, ele fez toda a diferença na minha jornada. E foi um livro que eu já indiquei muito para outras mulheres. Se você está passando por algum momento onde você parece ter um problema muito grande, esse livro é maravilhoso. Adoro. Eu tô lendo ele de novo e eu falei do Cartas de Cristo porque foram os 2 livros que me ajudaram a ter uma transformação muito grande. Maravilhosa. Uma comida que você ama? Eu gosto de estrogonofe. Um momento da sua vida? Eu pensei no quando eu conheci meu marido, né? Eu lembro de quando eu conheci ele. A gente demorou muito tempo pra ficar juntos, mas eu lembro do dia que eu conheci ele. Que legal. Que veio. E você contando isso, eu lembrei do dia que eu conheci o Robson e ele nem era meu marido. Nossa, foi muito antes disso. E você falou e eu lembrei. Nossa, eu lembro direitinho o dia que eu conheci ele. Que legal. Eu lembro até a roupa que ele estava vestindo, é interessante. Eu também lembro. O Robson tava com uma blusa azul do Cruzeiro e o seu marido O Rafa tava com uma camisa polo com listras, assim. E de boné preto. Eu que lembro legal. dele. Um animal. Cachorro, gato. Você tem cachorros e gatos? Agora não, mas a minha mãe tem 2. Eu tive 2 cachorrinhas e as 2 faleceram um pouquinho, acho que logo na pandemia ali. E aí depois, por causa de algumas escolhas de vida, eu acabei não tendo mais bichos. Mas eu amo. Eu sou babá de pet, né? Tem um primo do Rafa que deixa a cachorrinha dele lá comigo. Outras pessoas também, então eu amo. Você é tipo aquele pet hero? Tem um nome pra... Pet Sister? A produção Pet Sister. É muito legal. Pet Sister. Ela fica... a Mora, né? Vai lá. Às vezes tem alguns vídeos ali no Instagram que ela fica lá em casa. Gracinha. Aí é um amor. Um lugar. Praia. Você mora na praia? Ainda não, mas está nos planos. Eu amo. Eu tenho esse sonho, assim. Outro dia eu tava pensando, um lugar assim que eu sonho. A praia. Eu nunca morei na praia, por que não? Morar na praia. Adoro também. Adoro o mar. Adoro. Você em uma palavra. Liberdade. Algo que você não abre mão de jeito nenhum. De escutar meu coração e da minha essência. Uma curiosidade sobre você que poucas pessoas sabem. Fiquei em dúvida agora. Eu gosto de dormir. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir. Eu gosto de fazer as coisas com calma. Hoje, né? Mas eu gosto de dormir. É interessante porque todo mundo me vê como uma pessoa muito produtiva. E eu preciso desse tempo, assim. Nossa, eu preciso muito dormir. Ontem eu falei sobre isso. Acho que eu tô ficando com sono, porque ontem eu também falei sobre isso. Mas é porque o assunto tinha a ver. Ontem eu falei que eu preciso dormir pelo menos 8 horas. Se eu não dormir 8 horas... Eu também. Tão gostoso dormir. Mas eu tenho dificuldade de dormir durante o dia, por exemplo. À noite, eu sou uma maravilha para dormir. Deitei, durmo. E eu acho que outra curiosidade que talvez as pessoas falam muito assim, que eu sou muito calma, mas na verdade eu sou bastante caótica. Sabe, internamente, assim. Então, eu tenho que ter um centramento, sabe? Porque eu gosto de ficar mais introspectiva, assim. Então, me dizem, você se comunica bem e tal, mas eu preciso ficar na minha caverna ali, sabe? Então... Eu também sou assim. Metade, não me veio nada. Metade caverna, metade pessoas e conexões. Então, você sente essa necessidade de se recolher, de se fechar, para depois se abrir. Isso. Eu sinto a minha energia, eu tenho uma energia catalisadora, meio caótica, sabe? Eu tenho essa sensação, assim, talvez... a gente falou do signo de Escorpião, né? Então eu tenho isso muito forte, uma energia catalisadora. Então, às vezes, eu preciso desse tempo, assim, sabe? Uma música e agora você vai cantar. Ai, meu Deus. Então, eu gosto muito de uma música, mas eu não sei se eu vou lembrar dela.
Será que eu vou lembrar dela toda? Ontem rolou uma coisa bem interessante aqui, que a nossa convidada falou assim: eu amo Lulu Santos. Nossa, ele é maravilhoso, né? Daí a gente, nossa, é maravilhoso e tal. Ela lembrou de uma música e de um cantor, mas ela lembrou da música errada e do cantor errado. Pode acontecer isso, porque aí ela começou a cantar. Qual que foi a música, produção, que ela começou a cantar? Era Caetano Veloso, não era Lulu Santos. Se você não assistiu a esse episódio, assista Renata Moésia. Você vai achar bem curioso e vai rir. Não tem como. Rê, me perdoa, mas tá muito divertido. Então pode acontecer de você trocar aí cantores, letras, mas tá tudo certo. Na verdade, o que veio pra mim é a música Trembala. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Essa letra é muito profunda, é muito bonita. Foi muito importante, assim, um momento que meu pai estava no hospital e toda a situação que estava ali, eu pensava o tempo todo, assim, de viver aquele momento, por mais difícil que fosse, para lembrar do melhor. Que lindo. Lindo. Que lindo. Foi um momento bem desafiador. Mas eu aprendi demais, assim. Amadureci, sabe? Então foi importante. Por isso que essa música eu pensei, eu vou chorar, né? Quando fala, então eu pensava muito nela, tanto que ela tá até no meu WhatsApp pessoal, lá tem um trechinho da música. Pensar no hoje, né? No agora, nos momentos, nas coisas que a gente precisa viver. Porque não é sobre você estar sempre conquistando, mas você viver os momentos, porque a vida passa rápido demais. Meu pai era jovem, ele tinha 62 anos. Muito novo. Então, trem-bala, parceiro. Passa muito rápido. E a gente começa a se dar conta disso à medida que a gente vai amadurecendo. Você tá com quantos anos, Lê? 36. 36. Eu tenho 38. Quando a gente olha para a idade que o seu pai partiu, 62. É ali. Exato. É ali. É menos do que eu vivi até aqui, é menos do que você viveu até aqui. E sabe que a minha sogra, ela também faleceu jovem, ela tinha 57. E foi em 2015, assim, depois daquele momento foi quando eu comecei um processo de uma transição, assim, de vida, sabe? Eu ainda tava naquele processo de que eu comentei lá no início, né? De estar em busca de metas e tal. Mas, assim, você começar a buscar, olhar pra vida com um outro... Porque, assim, é legal, assim, teve um episódio que eu assisti, agora eu não lembro o nome...
Desculpa, eu tenho memória fotográfica. Então eu lembro das pessoas, da cena, tudo, mas às vezes eu não lembro do nome. E ela faturou 250 milhões. A Ruth, isso. E eu achei muito linda a história dela, mas ela falou muito, né, sobre o momento que ela e o marido dela ficaram 6 anos, acho que foi de trabalho, muito trabalho intenso. Só que, às vezes, você não consegue conquistar 250 milhões em um trabalho intenso em 6 anos. E aqueles 6 anos foram. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Precisa trabalhar, precisa fazer a nossa parte, mas nem todo mundo tem a mesma história e a mesma situação. Então, às vezes, se a gente compara as nossas histórias, quantas coisas foram perdidas. E sabe, Lila, eu olhei as conversas do WhatsApp com meu pai. Teve vezes de anos passados, eu tenho todas as conversas, né? Que ele me convidou para almoçar e eu tava trabalhando e eu não podia. E aí vinha aquele sentimento. Nossa. Poxa, sabe? A gente tinha uma relação complicada, assim, porque ele tinha um jeito, eu tinha outro e tal. Mas assim, agora não volta, né? Então, a gente precisa viver, fazer o que a gente tem que fazer, buscar os nossos objetivos, mas viver também. Porque a vida não é só trabalho, também não é só, sabe, descansar, mas encontrar esse equilíbrio, sabe? Então, eu acho que essa música me traz pra esse centro, assim. Perfeito. Eu tenho falado muito, tenho trazido uma mensagem que muitas pessoas se conectam e compreendem a importância da gente olhar para a vida e para o trabalho de uma outra maneira, que é o seguinte: o trabalho e o dinheiro não são o fim. O fim é a vida. Trabalho e dinheiro é meio. Isso. Se trabalho e dinheiro é meio para quê? Meio para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Não faz sentido eu ocupar a minha vida inteira com trabalho e dinheiro, que é apenas meio, mas que não me possibilita viver, porque não sobra tempo para viver. Se você está num modelo de vida onde não sobra tempo para viver, viver o quê? Momentos como esse. Um almoço com o pai, uma reunião com a mãe, buscar o filho ou a filha na escola, assistir uma apresentação do filho ou da filha, brincar na grama. Momento para viver a vida em conexão com outras pessoas, com as pessoas que você ama, com a sua família, consigo mesma, para ler, para se desenvolver, para descansar. Se não está sobrando tempo para isso, está errado. Está errado. Porque trabalho e dinheiro é meio, não é fim. O fim é a vida. O fim é a conexão. O fim é o amor que se troca, é o valor que se troca. Não é o trabalho nem o dinheiro. Essas coisas são meio. E esse foi o maior aprendizado dessa experiência, Lê? Na verdade, é interessante porque eu te ouvindo falar, eu acho que tem os dois lados, sabe, Lila? Porque eu tava num momento da minha vida com o meu pai ali, que eu tava muito nesse lugar de viver mais. E aí eu tive outro problema, que foi o quê? O motivo até de eu ter entrado na tua mentoria. Porque o meu negócio, eu estava muito no lugar do viver. Então tem que encontrar esse equilíbrio. Porque eu estava muito no lugar do viver, de aproveitar e tal. Então, trazendo o trabalho também. Mas, quando meu pai ficou doente, que eu precisei largar tudo, eu também tive uma questão com a minha empresa. Sabe? De eu não conseguir, de eu não alcançar mais o faturamento. Até porque muitas coisas dependiam de mim. E aí, o meu negócio estava desmoronando. Né? Então, às vezes, tem os dois lados da coisa. Então, vai ter muitas pessoas que vão estar nos escutando aqui, que vão estar nesse lado só de trabalhar e não cuidar dos filhos e de não viver. E vai ter pessoas que vão estar muito no viver, que eu estava muito nesse viver. Eu senti assim, eu preciso viver. Eu lembro que quando eu comecei a assistir o teu curso dos poderes dos arquétipos, e aí tem lá algumas perguntas que a gente precisa responder. E aí eu pegou para mim um gatilho lá que dizia um medo que eu tinha que escrever. E eu botei de não viver. Aí nossa, de não viver. E aí aquilo me trouxe, não, mas espera aí. Eu estou vivendo, eu estou aproveitando a vida, mas eu tava tanto naquele lugar que o trabalho eu já não tava querendo ter todo aquele comprometimento. E aí, quando meu pai ficou doente, aconteceu todo o processo. Depois que passou aquilo ali, eu tive que retomar a minha empresa. E aí,
vieram, né, uma série de coisas que eu tive que tomar ações. Então, quando eu entrei na tua mentoria, eu percebi o quê? Que eu tava também naquele outro extremo. Então, eu saí de uma vida de um workaholic que só pensava em trabalhar, daí eu fui pro outro extremo de só aproveitar, viver, praia. Eu trabalhava, né? Tava muito também naquele lugar, 4 horas por dia, 6 horas por dia, tá, tudo certo. Beleza, tava conseguindo ter um faturamento que eu queria. Mas aí, quando aconteceu essa situação, eu acabei perdendo a vida que eu tava tendo naquele momento. Conclusão, Águia Soberana, o caminho do meio. Isso. Nada de extremos. Isso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diria a minha mãe. Exato. Que falava isso desde que eu era. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Caminho do meio. Lê, um conselho final para a mulher que está nos assistindo agora. Siga o seu coração e seja mestre de si mesma. Uau! Eu costumo falar senhora de si mesma, Águia Soberana. Águia Soberana, compartilhe esse episódio com aquela amiga que vai adorar descobrir mais sobre numerologia, espiritualidade do ponto de vista de Letícia Hoffmann. Lê, como a gente faz para te acompanhar todos os dias? Então, eu tenho meu Instagram, né? @numerologia.quântica. Tem meu TikTok também, que é @numerologiaquântica. O YouTube, que é o Letícia Hoffmann, mas se você colocar numerologia quântica, você vai me encontrar também. E tem o meu site lá, numerologiaquântica.com.br. Então, quase todas as redes sociais aí. A gente vai deixar aqui para você na descrição desse vídeo. Sigam Letícia Hoffmann nas redes sociais. Sigam também o Inspira Talks no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok. E para você que ainda não me acompanha, a Lila Inspira em todas as redes. Lê, foi uma delícia te receber aqui no Inspira Talks, Águia Soberana. Gratidão, Lila. Nossa, eu tô muito inspirada e honrada de estar com você aqui. O primeiro podcast que eu participo e foi o momento certo. Maravilhosa. Você conquistou este lugar, Águia Soberana. Você que tá aí do outro lado, é uma alegria imensa te receber aqui. Todas as vezes a gente se encontra no próximo episódio. Tchau. Beijo.